Opa, aqui é o William Brito, nós trabalhamos com as maiores empresas de consórcio do Brasil e nesse vídeo eu vou responder mais uma pergunta dos clientes. Mas antes disso, se você tem alguma dúvida sobre consórcio, entre agora no meu grupo do WhatsApp. Clique no primeiro link da descrição. Como fazer a transferência de um consórcio na Caixa Consórcios? O consórcio é uma modalidade de compra colaborativa que oferece uma maneira acessível e planejada de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos. Na Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do Brasil, os participantes têm a opção de transferir seus consórcios para terceiros, seja por motivos pessoais ou financeiros. Neste guia completo, exploraremos como fazer a transferência de um consórcio na Caixa, passo a passo, para garantir uma transição suave e satisfatória. Número 1. Entender a transferência de consórcio. A transferência de consórcio permite que um participante transfira seus direitos e obrigações em um consórcio para outra pessoa, conhecido como concessionário. Essa transferência pode ocorrer por diversos motivos, como mudança de planos, dificuldades financeiras ou simplesmente a decisão de não continuar como consórcio. Na Caixa, a transferência de consórcio pode ser feita tanto para consórcios em andamento quanto para consórcios contemplados. Número 2. Condições para a transferência de consórcio na Caixa. Antes de iniciar o processo de transferência de consórcio na Caixa, é importante estar ciente das condições e requisitos estabelecidos pela instituição. Algumas das condições comuns para a transferência de consórcio incluem: o consorciado cedente, quem está transferindo, deve estar em dia com o pagamento das parcelas e não pode ter pendências financeiras com o consórcio. O consorciado cessionário, quem está recebendo a transferência, deve atender aos critérios de análise de crédito da Caixa e concordar com os termos e condições do consórcio. A transferência só pode ocorrer após um determinado período de tempo estabelecido no contrato de consórcio, geralmente após o mínimo de 12 meses de participação. Número 3. Documentação necessária. Antes de iniciar o processo de transferência do consórcio na Caixa, é necessário reunir a documentação necessária. Os documentos comuns exigidos para a transferência de consórcio incluem: documento de identidade válido, RG ou CNH, do consorciado cedente e do cessionário, CPF do consorciado cedente e do cessionário, comprovante de residência recente do cessionário, comprovante de renda do cessionário, formularite ou declaração do imposto de renda, documentação específica do consórcio, como contrato de adesão e termo de transferência preenchida e assinado. É importante verificar com antecedência quais documentos são necessários para o seu caso específico, pois podem haver variações dependendo do tipo de consórcio e das políticas da Caixa. Número 4. Procedimento para a transferência de consórcio na Caixa. O procedimento para a transferência de consórcio na Caixa geralmente segue os seguintes passos: solicitação de transferência. O consorciado cedente deve entrar em contato com a Caixa para solicitar a transferência do consórcio. Isso pode ser feito por telefone, pessoalmente, em uma agência ou através do portal online do consórcio da Caixa. Análise de documentação. Após receber a solicitação de transferência, a Caixa realizará uma análise da documentação fornecida pelo consorciado cedente e pelo cessionário. Isso inclui a verificação dos documentos pessoais, comprovantes de renda e outros requisitos necessários. Aprovação da transferência. Se toda a documentação estiver em ordem e o cessionário atender aos critérios de análise de crédito, a transferência será aprovada pela Caixa. O consorciado cedente e o cessionário serão notificados sobre a aprovação da transferência e instruídos sobre os próximos passos. Assinatura do termo de transferência. Após a aprovação da transferência, o consorciado cedente e o cessionário deverão comparecer ao agente da Caixa para assinar o termo de transferência. Este documento formaliza a transferência do consórcio e estabelece os novos termos e condições para o cessionário. Pagamento de taxas e custos. É importante estar ciente de que a transferência de consórcio na Caixa pode estar sujeita ao pagamento de taxas e custos administrativos. Estes custos podem variar dependendo do tipo de consórcio e das políticas da Caixa. Portanto, é recomendável verificar com antecedência quais serão os custos envolvidos. Registro de transferência. Após a assinatura do termo de transferência e pagamento das taxas, a transferência será registrada pela Caixa e o cessionário se tornará oficialmente novo participante do consórcio. Número 5. Considerações importantes. Responsabilidade financeira. É importante ressaltar que, mesmo após a transferência do consórcio, o consorciado cedente continua sendo responsável pelo pagamento das parcelas até que a transferência seja efetivamente concluída e registrada pela Caixa. Portanto, é fundamental garantir que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas até que a transferência seja finalizada. Comunicação com a Caixa. Durante todo o processo de transferência do consórcio, é importante manter uma comunicação aberta e transparente com a Caixa. Se surgirem dúvidas ou problemas ao longo do caminho, não hesite em entrar em contato com a instituição para obter assistência e orientação. Acompanhamento do consórcio. Após a transferência do consórcio, tanto o consorciado cedente quanto o cessionário devem continuar acompanhando o andamento do consórcio e cumprindo com suas obrigações financeiras. Isso inclui o pagamento das parcelas mensais, a participação dos sorteios e lances e a observância dos termos e condições estabelecidos no contrato do consórcio. Conclusão. A transferência de consórcio da Caixa Econômica Federal oferece uma maneira conveniente e flexível de transferir seus direitos e obrigações em um consórcio para outra pessoa. Seguindo os passos e procedimentos escritos neste guia, você pode garantir uma transição suave e satisfatória do seu consórcio.
seja como consorciado cedente ou cessionário. No entanto, é importante estar ciente das condições e requisitos estabelecidos pela Caixa e manter a comunicação aberta com a instituição durante todo o processo. Com a devida diligência e planejamento adequado, a transferência de consórcio pode ser uma solução eficaz para atender às suas necessidades financeiras e alcançar seus objetivos de forma mais rápida e eficiente. Se você tem alguma dúvida sobre consórcio, entre agora no meu grupo do WhatsApp. Clique no primeiro link da descrição.